Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença de todos. Então, nesse momento, para nos prepararmos para o Evangelho, vamos serenando aí os nossos corações, as nossas emoções. Vamos nos ligar a essa equipe espiritual aqui da nossa casa, pedindo que, por intermédio desses amigos espirituais, a luz do nosso Mestre amado Jesus possa envolver todos nós encarnados e desencarnados, envolva a nossa mente para a assimilação do Evangelho e, principalmente, envolva o nosso coração para que, pouquinho em pouquinho, a gente possa ir colocando em prática. Então, nesse momento, agradecidos da oportunidade de estarmos aqui, nós te pedimos, Mestre amado, faça de nós um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Um bom Evangelho para todos nós. Cássio. Boa noite a todos. Boa noite. A proposta da doutrina espírita é ajudar, é colaborar na construção de um ser humano melhor. Independente do rótulo, independente da crença, independente de qualquer caminho, de qualquer forma externa, de qualquer religião, é colaborar, é ajudar na construção de um ser humano melhor. Para isso é filosofia, ciência e religião. A questão 893 do Livro dos Espíritos fala qual é a mais meritória ou a melhor de todas as virtudes. E a resposta é a seguinte: não existe aquela virtude. Toda vez que há uma resistência nossa em relação a uma má tendência que nós temos, aí há uma virtude. Como é que se explica isso? Existe algo dentro de nós que jamais adoece, nem se nós quisermos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, não ao mesmo tempo, mas todos nós tivemos exatamente o mesmo ponto de partida, simples e ignorantes. E todos nós, sem exceção de ninguém, chegaremos na condição de sábios e virtuosos. Isso é um determinismo divino. Os caminhos serão diferentes, o tempo será diferente, as experiências serão diferentes. Alguns aprenderão mais pelo amor, outros aprenderão mais pela dor, que tem uma questão do livre-arbítrio, mas todos, absolutamente todos, chegaremos na condição de sábios e virtuosos. Então, no momento da criação, Deus já nos dotou de todas as virtudes divinas. Todas as virtudes, por exemplo, que um Cristo tem, nós temos também, já tínhamos desde o momento da criação. E aí vem um processo evolutivo, é tudo um processo evolutivo. E aí, quando fala um processo evolutivo, o mundo hoje se divide entre criacionismo e evolucionismo. Vocês já ouviram falar disso?
E o mundo debate exatamente o criacionismo e o evolucionismo. Então são duas vertentes que às vezes discutem, que brigam, que não se entendem, e cada qual quer ter a sua verdade e a sua razão. Dentro disso, como se trabalha a doutrina espírita? Ela é criacionista, porque temos um Deus, é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, mas ao mesmo tempo ela fala de um processo evolutivo. Então a doutrina espírita trabalha um evolucionismo espiritual. Não descarta, claro, evidente, a condição de um Deus, mas ao mesmo desse ponto para frente é todo um processo evolutivo. Então o Cristo não foi criado Cristo, não nasceu como Cristo. Ele foi um processo evolutivo que levou bilhões de anos. E só para vocês terem uma ideia, nosso planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos, ele já era um Cristo antes do planeta Terra nascer. Então esse Espírito que nós chamamos de Jesus, ele já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já estava nessa condição e continua evoluindo. Então quando você chega na condição do Cristo, eu parei? Não, porque você tem um Cristo planetário, você tem um Cristo solar, você tem um Cristo galáctico, você tem um Cristo intergaláctico e aí vai. Então a evolução não para nunca. Então Deus nos criou simples e ignorantes, sábios e virtuosos, e dentro desse contexto nós temos os mundos, que são as nossas escolas. Começamos com o mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, felizes, celestes, mundos espirituais, que é uma sequência de mundos espirituais, e isso continua. Mas quando eu olho por esse ângulo, eu imagino que quer dizer que o mundo de provas e expiações, dentro desse contexto de dezenas de mundos, é um. Quer dizer, a maioria dos mundos são mundos superiores a nós. Vamos falar do nosso sistema solar. De acordo com a classificação cosmológica, podemos falar entre 8 e 9 planetas. É um planeta de provas e expiações. Perceberam a proporção disso? Que conclusão que nós chegamos? Que existem muito mais espíritos superiores do que espíritos inferiores. Mas muito mais mesmo, a proporção de quase 10 para 1. De cada 10 espíritos superiores, de regeneração para cima, ok? Todos os níveis aí, um espírito inferior. E esse espírito inferior está no planeta de provas e expiações. Somos nós, né? Somos nós, eu não ia falar, mas já que você falou, somos nós. E no planeta de provas e expiações, é um período curto, porque se nós somos espíritos de bilhões de anos, ok? Temos mais bilhões de anos pela frente, a fase provas e expiações é a fase mais curta do espírito. 7.000 anos da nossa contagem de tempo. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo, e quem fez a conta rápida, estamos no primeiro século do último milênio. Quer dizer que eu preciso levar 7.000 anos? Não, você pode ter se regenerado no primeiro milênio, no segundo milênio, no terceiro milênio, no quarto milênio. É que nós estamos no último milênio. Nós estamos na fase ainda de provas e expiações, sonhando com regeneração. E regeneração é muito mais de 7.000 anos, ou 10.000 anos, ou 20.000 anos. Mas a partir da regeneração, a gente começa a entender algumas coisas que provas e expiações não entendem ou não querem entender. Então quando alguém fala assim, eu não posso fazer isso, no fundo ela está falando, eu não quero fazer isso. Diferente. É diferente. A doença dos espíritos de provas e expiações é a mesma doença de regeneração. A doença não mudou. Qual é a doença? Egoísmo e orgulho. Qual é a doença de regeneração? Egoísmo e orgulho. Qual é a diferença então? Na provas e expiações é o doente que não acredita na própria doença. Então ele terceiriza tudo. Ele justifica tudo. Ele dá desculpa para tudo. Quem está errado é que está fora dele. Ele está sempre certo. Ele está sempre certo. Esse é o provas e expiações. É o doente que não acredita na própria doença. Regeneração é o doente que já acredita na própria doença. E todo doente que acredita na própria doença, ele está colaborando com o tratamento. Tem até uma historinha muito interessante que um espírito pediu uma conversa, um atendimento fraterno
com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele era de provas e expiações. Vocês conhecem alguém de provas e expiações? Ele era de provas e expiações. E ele abre o coração, Dr. Bezerra de Menezes, e ele fala de todas as suas características, de todas as suas tendências. Eu sou agressivo, eu sou violento, eu sou mal educado, eu sou vingativo. Ele traçou, não escondeu nada, absolutamente nada. Dr. Bezerra de Menezes fala assim para ele: eu sou igualzinho. Não mudou, tudo que você falou aí tem aqui. Porém, até ontem eu corria atrás disso. Hoje eu corro disso. Perceberam a diferença, não? Hoje eu corro disso. Então o próprio Bezerra de Menezes, que é um espírito de regeneração, tem a mesma doença. Veja, estou falando de Bezerra de Menezes, ok? Tem a mesma doença, mas ele está consciente da sua doença. Então qual é a melhor de todas as virtudes? Toda vez que existe uma resistência em relação a uma imperfeição, não somos espíritos imperfeitos, nunca fomos. Imperfeitos é defeito de fábrica, nós não saímos de Deus com defeito de fábrica. Somos espíritos perfectíveis, a caminho da perfeição. Então, a caminho da perfeição tem uma fase que nós precisamos resistir a nós mesmos. Algo que nós trouxemos do mundo primitivo e que insistimos nesse momento em manter, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento. Então, qual é a mais meritória das virtudes? É quando nós olhamos para nós mesmos, e a filosofia nos ajuda a pensar dessa forma. A filosofia fala assim: toda vez que você tiver dúvida em relação a alguma atitude, faço ou não faço, faça 3 perguntas. Se você responder sim para as 3, faça. Se você enroscar em qualquer uma delas, não faça. E a primeira a gente sempre responde sim. Então, frente a uma situação, uma ocasião, que nós somos tentados de alguma forma, porque somos. Quando eu falo tentados, pessoal, não pense em nada externo, tá? Tem a ver conosco. Não é a tentação vindo de fora, não, é nossa. Primeira pergunta, frente a uma situação que nós somos tentados e somos tentados, primeira pergunta é: eu quero? Sim. Sim. Somos seres humanos? Sim. A segunda, e tem que ser nessa sequência, é: eu posso? Frente àquela situação. Posso. Ninguém me impede. A terceira que define: eu devo? Quando eu falo eu devo, pessoal, vamos ampliar isso. Vamos dilatar um pouco esse horizonte. Às vezes vocês já ouviram falar assim: é hora de ressignificar isso. As minhas vidas passadas, a próxima vida, não existe vidas passadas, não existe a próxima vida. Nós só temos uma vida. Quando nós somos criados, Deus deu uma vida, estamos com ela até hoje. Ele não vai dar outra vida para nós, porque nós temos bilhões de existência dentro de uma única vida. Então você tem uma vida, você tem N existências. Só no planeta de provas e expiações, média, tá? Isso é bem média mesmo. 7.000 anos dá umas 50 reencarnações. Mais ou menos dentro de 7.000 anos, alguns mais, outros menos, mas nós reencarnamos 50 vezes. Então eu não tive 50 vidas. Eu tive 50 existências dentro da fase provas e expiações. Só que eu começo a olhar com o olhar da existência, eu me torno uma pessoa mesquinha, pequena, egoísta, penso só em mim. Mas se eu olhar com o olhar de vida, veja, já penso diferente. Então eu sou um espírito em experiências terrenas. Eu não sou um corpo que tem experiências espirituais. Entenderam a diferença ou não? Onde é a minha casa? É o universo. Eu estou numa escola. O planeta Terra é só uma das milhões de escolas que existem. Então toda vez que eu tiver que tomar uma atitude, eu tenho que pensar: eu vou tomar atitude pensando na minha existência atual ou na minha vida, porque tem consequências para outras existências. Às vezes uma atitude aqui, olhando pelo foco da existência, eu comprometo a próxima existência. Entenderam ou não?
eu comprometo a minha vida. Então eu preciso ampliar um pouco mais antes de tomar uma decisão, porque tudo que eu faço tem consequência. Existe uma lei, tem consequência. Todos nós falamos de livre-arbítrio, e é bom ter livre-arbítrio, sem dúvida. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita, Ele nos dá o livre-arbítrio justamente para que a gente possa fazer escolhas e entender a escolha, qual é a consequência da escolha. Mas uma vez feita uma escolha, acabou o nosso livre-arbítrio. Você já fez a escolha, agora é a consequência. Um exemplo, imagine uma mesa dessa, 500 sementes, 500. Alguém fala assim para você, olha, tem 500 sementes, você tem 30 dias para escolher qual semente que você quer. Então você pega uma, você pega outra, você sente o cheiro, você experimenta, você faz todo tipo de experimentações antes de escolher aquela semente. Então são 500 sementes, 30 dias para escolher a semente. Uma vez escolhida a semente, acabou o seu livre-arbítrio. Entenderam ou não? Sobre aquela semente, acabou o seu livre-arbítrio. Uma vez escolhida a semente, você vai plantar a semente. A natureza vai responder de acordo com a semente. Então tem uma frase que diz o seguinte: Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Olha, Deus criou o livre-arbítrio por amor. Nós criamos, o que é fatalidade? Que nós chamamos de fatalidade, mas não existe fatalidade. Existem forças e leis que nós ignoramos, e muitas vezes com conhecimento. Então nós chamamos de fatalidade, pelo determinismo da lei de causa e efeito. Então a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, é uma lei educativa. Educativa. E é tão interessante que as leis maiores estão conosco desde o momento da criação. São 10 leis, né? Didaticamente falando, são 10 leis. Na verdade é uma só, é a lei do amor, que foi dividida em 10 ângulos diferentes e foi colocada dentro de nós no momento da criação. Mas é nesta fase que nós estamos, chamado espiritualização ou desmaterialização, que é a mesma coisa, que nós vamos começar a entender essa lei. E essa lei está na onde? Se essa lei estivesse no universo, por uma questão de tempo e inteligência, a gente encontraria. Os espíritos de provas e expiações têm inteligência e tecnologia suficiente para achar qualquer coisa no universo. Se colocasse no fundo dos oceanos, a 12 quilômetros, 12 mil metros de profundidade, não se chegou até ainda a 12 quilômetros de profundidade, o máximo que se chegou foi a 11, se colocássemos a 12 mil metros de profundidade, é uma relação de tempo e inteligência, nós encontraríamos. Se colocasse dentro de uma caverna, é uma questão de tempo e inteligência, nós encontraríamos. Então, onde Deus escolheu as suas leis? No último lugar que nós imaginaríamos procurar, dentro de nós mesmos. Então, a questão 621 do Livro dos Espíritos fala exatamente onde está escrito as leis de Deus, na consciência dos homens. Está dentro de nós. É o último lugar onde as pessoas vão procurar as leis de Deus, dentro dela. Interessante a gente saber desse ponto. E a gente, quando começa a olhar por essa visão um pouco mais dilatada, nós vamos percebendo da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, mas uma visão ampla, não da existência. Lógico que a existência é importante, mas se de repente alguém perguntasse para nós, quem é você? Né? Você vai falar nome, sobrenome, profissão, características físicas, religião? Isso não é você. Isso tem a ver com existência, não tem a ver com a sua essência. Então a pergunta, quem é você? É muito mais do que rótulos, é muito mais do que uma existência. Quem é você tem a ver que espírito você é, que essência você está trabalhando, quais são os seus valores. Eu não tenho que me preocupar com o mundo, eu tenho que me preocupar comigo nesse sentido. E o Evangelho da Noite fala que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. Aí vem a pergunta, mas como assim? Como é que uma não sabe o que a outra está fazendo se as duas estão muito próximas uma da outra? É interessante isso, porque para que uma não saiba o que a outra está fazendo,
A única condição para isso é aquela que está fazendo, nem ela sabe o que ela está fazendo. Vamos explicar isso melhor. A partir do momento que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, que a gente vai ressignificando, que a gente vai revendo, então nós não temos defeitos, nós temos pontos a serem melhorados. Olha interessante. Nós não temos defeitos, nós temos pontos a serem melhorados. Pontos a serem, de preferência pelo amor. Mas muitas vezes escolhemos a dor. Mas é uma escolha nossa. E é interessante que não existe nas leis maiores a lei da dor. Ela existe para um planeta primitivo, porque é uma questão biológica e fisiológica, um planeta de provas e expiações, porque é uma questão moral. Dali para frente, um pouco, bem no início de regeneração, depois não precisa mais da dor. Por isso que a lei da dor não é uma lei universal, porque ela serve para uma equação de tempo. E muitas vezes olhamos para a dor como se fosse um castigo. Não, é a dor evolução, de fora para dentro, que independe da nossa vontade. A dor expiação, que é de dentro para fora, nós provocamos. A dor auxílio, provocado pela espiritualidade superior, nos impedindo de uma queda maior. E a dor sensibilização, que aprimora os nossos espíritos. Então muitos espíritos superiores reencarnam no planeta Terra e trazem dores, interessante, que eles não necessitam, mas os sensibilizam e nos sensibilizam ao ponto de a gente rever os nossos conceitos. Então a dor é um impulso evolutivo, sofrimento é livre-arbítrio. Veja, dor é um impulso evolutivo, sofrimento é livre-arbítrio. E sofrimento dá para pôr até numa equação matemática. S é igual a R ao quadrado. Sofrimento é igual a resistência ao quadrado. O quanto nós somos resistente à mesma questão. Nós multiplicamos aquilo por aquilo mesmo. Então, sofrimento é igual a resistência ao quadrado. Mas não tem nada a ver com Deus isso. Sofrimento não tem nada a ver com Deus. Sofrimento tem a ver conosco. Quando nós não queremos aprender a lição. Nem por amor. E às vezes nem pela dor. Então aí vem o sofrimento. Vai chegar um momento que o sofrimento acaba. Chega uma hora que você cansa, que você esgota. Pode levar 1000 anos, 2000 anos. Chega uma hora que você cansa daquela situação. Aí você revê aquilo. Aí você fala, quanto tempo perdido em relação a algumas coisas. Então no Evangelho da Noite, à medida que você vai aprimorando alguma coisa dentro de você, no início é difícil, no início precisa de treino, precisa de resistência, mas chega um ponto que você vai fazendo isso com uma certa naturalidade, até se tornar inconsciente. Quando se torna inconsciente, nem você percebe o que você está fazendo. Percebeu? A mão que não sabe o que está fazendo. Então, por exemplo, se a gente vem trabalhando uma virtude chamada honestidade, pensando, refletindo, analisando, revendo, refazendo, reconsiderando, chega um momento que você passa a ser uma pessoa honesta sem perceber. Às vezes as pessoas falam para você, olha, aquela sua atitude foi uma atitude honesta. Você fica olhando assim, você não entende. E por que você não entende aquela colocação? Porque você não pensou para fazer, passou a ser normal, natural, inconsciente. Então, que a sua mão esquerda não saiba, é porque quem está fazendo, que seria a outra mão, nem ela sabe o que está fazendo. Ela faz de forma tão inconsciente, tão natural, que ela não percebe o que ela está fazendo. É por isso que quando você tem a oportunidade de conversar com espíritos mais avançados, e você faz alguma colocação, eles não entendem. Porque para eles aquilo é natural, é o dia a dia. Já faz séculos que eles estão agindo daquela forma. Então, não faz sentido aquela colocação para eles. Para nós faz sentido, porque nós não chegamos lá ainda. Mas para eles, não faz sentido nenhum. Uma outra analogia que nos ajuda muito a entender todo esse processo. Quantos milhões de seres vivem no oceano? Milhões de seres, de todas as espécies. São milhões de seres que nascem, crescem, reproduzem, viajam. Desses milhões de seres do oceano, nenhum deles tem consciência da água.
que eles só vivem em função da água. Nenhum deles tem essa consciência. Eles nascem, crescem, evoluem, se reproduzem, vivem às vezes décadas ou séculos, e ninguém tem a mínima noção que só estão ali devido à água. É a água do mar que, na essência, traz tudo o que eles precisam. Parece uma analogia, mas nós somos milhões de seres que vivemos num universo de amor de Deus, e nós não temos a consciência disso. Nós não fazemos a menor ideia que nós fomos criados pelo amor. Tudo, absolutamente tudo, está mergulhado nesse oceano. Aí vem a pergunta: e o mal? Onde se encaixa nisso daí? Primeiro, pessoal, né? O mal, na essência, ele não existe. Na essência, porque onde Deus não está? Aonde o amor não está? Das subpartículas atômicas às grandes galáxias, aonde o amor de Deus não está? O que existe é a ignorância do bem. É a ignorância do bem que existe. Nós ainda seres de provas e expiações, orgulho e egoísmo extremamente latentes, ainda cometemos algumas coisas e achamos que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Ok? Mas faz parte do nosso processo evolutivo. Mas é a ignorância do bem que faz com que a gente ainda tome decisões contra pessoas e contra nós mesmos. E é interessante, porque nós precisamos refletir sobre algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, é só uma reflexão. Só uma reflexão. E nós, nesse momento evolutivo, somos chamados a refletir, a pensar. Podemos concordar ou não, não importa. Mas toda vez que tiver um assunto delicado, e nós falamos, então, se existe um assunto delicado, se a sociedade é chamada para falar sobre o assunto delicado, e todos nós temos o direito de expor a nossa opinião sobre um assunto delicado, que seja chamado todos que estão envolvidos com aquele caso. Isso não é justo? Isso não é importante? Isso não é uma democracia? Então, um assunto delicado, o aborto. Então as pessoas sentam e decidem sobre... Alguém já pensou em chamar um abortado para conversar? O assunto não é ele? Por que não é chamado a conversar da opinião dele? Porque ele não está presente. Vamos nos colocar no lugar dele? Qual seria a opinião dele? Deu para vocês perceberem o que é reflexão? Reflexão é isso, é se colocar no lugar do outro. É entender se a minha atitude, o que reflete na vida das outras pessoas. A partir do momento que eu penso só em mim e nos meus interesses, então existe um processo hoje chamado relativização. O que é isso? Relativização. As pessoas só estão olhando os fatos pelo seu ponto de vista, pelos seus interesses. E é por isso que o nosso mundo é extremamente delicado nessa fase que está sendo passada, que é essa transição. A espiritualidade já nos tinha nos avisado, a fase de transição será complicada, será difícil, onde todos serão chamados, todos, a refletir, a pensar, a ressignificar, a rever, e é algo dentro, não é algo fora. Então não importa o caminho, não importa a crença, não importa nada. Então a humanidade, hoje os 8,5 bilhões de habitantes do planeta Terra, estão sendo chamados a olhar para si. Olhar para si e entender o que eu posso fazer para melhorar essa condição. E é interessante, porque cada um de nós passamos por problemas? Não. Vamos trocar a palavra problemas por desafios. A doutrina espírita às vezes nos ajuda a ampliar um pouquinho. Eu tenho problema ou eu tenho um desafio? Se eu tiver um problema, eu desanimo. Se eu tiver um desafio, eu não desanimo. Mas eu tenho um desafio, porque se Deus colocou esse desafio nos meus ombros, é porque Ele sabe que eu sou capaz de suportar. Não vai desamparar, mas está sempre ao meu lado, de um jeito ou de outro. Mas toda vez que eu estou carregando um fardo, é para o meu crescimento espiritual, não visando a minha existência, mas a minha vida. Interessante isso. Deus jamais colocaria um peso, não colocaria 100 gramas a mais no ombro de nenhum dos seus filhos, se Ele não tivesse a certeza que nós seríamos capazes
de superar aquilo, porque é um desafio, não é um problema. E é dessa forma que nós vamos nos espiritualizando, desmaterializando. É interessante que o princípio espiritual, ele vai se materializando, quando ele chega na condição que nós estamos hoje, ele começa um processo de desmaterialização, porque nós somos espíritos, essência. O que é o processo de materialização? É você dominar a matéria. No início, a matéria domina o espírito, são os instintos, são as necessidades. Chega um momento que o espírito tem que dominar a matéria. Nós temos que dominar a matéria. A matéria tem os seus instintos? Tem os seus instintos, mas o espírito tem que dominar a matéria. Existe uma frase muito interessante que fala assim: nós somos vítimas dos nossos desejos mal administrados. Nós somos vítimas dos nossos desejos mal administrados. A quem culpar? Aliás, nem cabe a culpa, né? Porque a culpa é um subproduto do orgulho também. Quando eu sinto culpa é porque meu orgulho foi abalado. Então 90% das nossas culpas tem muito mais a ver com orgulho do que propriamente da culpa em relação a si. Então, Joana de Ângeles fala assim: troque o passado pelo presente. Olha, interessante essa colocação de Joana de Ângeles. Troque o passado pelo presente. Troque a culpa pela responsabilidade. É o que está acontecendo hoje, não é o que aconteceu ontem. Ontem já foi. Deus não deu o poder para nenhum espírito mudar o passado. Nem o Cristo consegue mudar o passado, porque o passado já passou. O passado já passou. Porque ele já tinha nos dado o presente. O presente dos dois sentidos, tá? No tempo presente e o presente como presente, para que a gente pudesse refazer o nosso futuro. Interessante isso. Então, se eu fico preso ao passado, o que me prende ao passado, na maioria das vezes é orgulho. Na maioria das vezes. Olhe para o passado como aprendizado, como aperfeiçoamento. Agradeça pelas situações. Porque quando nós reencarnamos nesta existência, para essa existência, nós sabíamos que esta existência seria a existência principal para virar a chave. Para a gente começasse um processo de espiritualização dentro de nós. É dentro de nós, não é fora de nós. Não é converter o outro, é converter a nós mesmos. Então nós temos um eu e um ego. Todos nós temos um eu e um ego. O ego é ruim? Não, mas é o eu que tem que dominar o ego. Vai administrando o ego. Aqui não é uma escola de santos, é uma escola de seres humanos. E o que o mundo precisa hoje? De seres humanos. Essa fase de humano para ser humano. Nós estamos exatamente nessa fase. É a fase extremamente mais crítica. Mas dentro desse universo, dentro desse mar, nós somos uma minoria. Nós somos uma minoria que dá trabalho. Todos os sistemas solares têm um planeta chamado de provas e expiações. Interessante, né? Deus falou: é melhor não deixar dois provas e expiações perto um do outro. Por que será, né? Tem provas e expiações, não é só o planeta Terra. Mas é melhor não deixar um perto do outro. Bilhões de quilômetros, anos-luz longe um do outro. Porque para que cada um consiga aprender essa determinada lição. Então, essa fase de provas, expiações e regeneração não é externa, ela é interna. É uma questão vibracional. É um processo, é lento. Não é de um dia para o outro. Não é de uma semana ou um mês. É um processo lento. Mas uma vez começado, vocês vão percebendo como a vida toma uma outra visão, um outro colorido. Mas eu preciso rever, eu preciso ressignificar. Eu tenho que olhar para mim mesmo, e entender que existe uma parte de mim que não adoece nunca, que é a centelha, que é a fagulha, e que tudo que eu passo, de alguma forma, tem a ver com o meu crescimento. E eu não preciso sofrer. Às vezes eu preciso da dor sim, como impulso evolutivo, mas o sofrimento muitas vezes é livre-arbítrio. Então o sofrimento é muito mais uma escolha, baseada em orgulho, em mágoas e ressentimentos. Por isso que a lição do perdão
não é para um planeta de regeneração, muito menos dali para cima. Eles nem sabem o que é isso. Dali para cima eles nem sabem exatamente o que é isso. Quem precisa da lição do perdão é provas e expiações. Somente provas e expiações tem essa lição para aprender, porque regeneração já está colocando em prática, e dali para frente então nem precisa mais. Então quando alguém pergunta, Deus perdoa? Não. Um Cristo perdoa? Não. Espíritos superiores perdoam? Não. Porque eles não se ofendem. Quem se ofende é que tem que perdoar. Então eles não se ofendem. O máximo que eles ficam um pouco tristes, sabendo das consequências das nossas atitudes. O máximo que eles ficam é isso, um pouco triste. Mas eles não têm necessidade de perdão, porque eles não se magoam, eles não se ferem, eles não se machucam. Quem se machuca somos nós. Então o perdão é uma lição para um planeta de provas e expiações. E quando o espírito entra num processo de perdão, ele começa a sentir o gostinho da regeneração. Olha, interessante isso. Todo aquele que está no processo de perdão, auto-perdão, está no início de um processo de regeneração. Já começou a entender o que é regeneração, todo aquele que está trabalhando o auto-perdão e, consequentemente, o perdão. É interessante, né? Porque a gente fala assim, que amar é o máximo. Não, perdoar é o máximo. Porque amar é doar, e perdoar é o grau máximo da doação. Interessante esse prefixo per na frente. Você vai perceber que significa o grau máximo. Em química, o prefixo per na frente significa o grau máximo de moléculas de oxigênio dentro de uma substância. Quando se faz alguns verbos, também coloca o per na frente, ele amplia o conceito. Eu posso seguir ou perseguir. Olha, interessante. Posso insistir ou persistir. Entenderam? Então, o per na frente significa o máximo daquilo. Então, se o amor é doar, perdoar é muito mais do que doar. É muito mais do que doar. Se a gente começa a entender isso para dentro de nós, isso já é um indício de um planeta de regeneração que está nascendo dentro de nós. Uma boa noite a todos, muito obrigado.